Boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui no encontro da ASBEA, né, sobre BIM na obra. Nós vamos falar um pouquinho das experiências de algumas incorporadoras e construtoras. Como é que ele está afetando nossa estrutura organizacional, as mudanças que a gente está tendo que fazer, os investimentos que a gente tem que fazer. Eu vou falar um pouco da minha experiência como executor e gestor de projetos dentro da Ativa Brasil. E em paralelo, eu estarei falando um pouco da minha pesquisa de mestrado, que tem muito a ver com esse tema, que é a integração de tempo e custo com o uso do BIM 5D, que é junto com o software BIM. Estou falando aqui em nome do grupo BIM da ASBEA, tá? A gente, com essa sessão de hoje, nós vamos estar encerrando uma etapa, ou mais um projeto que a gente fez, que esse aqui é a última edição. A partir do mês que vem nós vamos continuar com a segunda BIM, provavelmente ela vai mudar de local. Mas por enquanto a gente não tem nada confirmado, então vocês vão ficar sabendo pela mesma maneira aqui, vamos dizer, pela distribuição pela internet, tá? Hoje a intenção é nós fazer aquela nossa troca de ideias, tá? A respeito de BIM na obra. Então a gente convidou 4 pessoas que trabalham, vamos dizer, em incorporadoras ou construtoras, e eles vão dar a visão então do que eles estão fazendo, né? Eu solicitei assim 4 temas ou 4 coisas que seriam o panorama do processo BIM que eles estão vivenciando, as empresas que trabalham. Como e quando que eles imaginam que esse processo BIM vai ser incorporado na obra efetivamente, tá? Considerações a respeito dos projetos em BIM que eles estão recebendo, para ver o que nós estamos fazendo de bom e de ruim, né? E quais as expectativas que eles têm no recebimento de projetos em BIM daqui para frente. É uma ideia. Se nós estamos falando em Building Information Modeling e a palavra Building é o foco do trabalho de todos, né? O nosso objetivo final é um prédio construído. Então, vamos dizer, nós projetistas, nós temos uma participação no início e eles vão estar mais para o final do processo, mas BIM é um processo, então a gente tem que estar todo mundo conversando a mesma linguagem para poder nos comunicar adequadamente. Provavelmente um dos maiores problemas que a gente tem hoje é a comunicação, né? Não o domínio da técnica, mas a comunicação de cada um de nós como participantes deste processo. Que a gente não está trabalhando exatamente integrado, é um vício que vem do nosso mercado, tá? Bom, então eu queria apresentar a engenheira Bruna Gonçalves, tá? Ela é formada na URGS, possui um curso de extensão em BIM realizado no Texas, tá? Trabalha na construção há 5 anos, tá? E trabalha na construtora incorporadora de Erudito. Tá? É um breve, só para você citar vocês, não sei se todo mundo conhece as pessoas. O arquiteto Michael Leal trabalha na Melnick, tá? Ele é formado na Uniriter e tem uma especialização em gestão de projetos na ESPM. Aí ele coordena o grupo de BIM da Melnick. Participante, tá todo escuro. Tá? Aqui do outro lado nós temos a Natasha Sauer, tá? Que é também formada aqui no Rio Grande do Sul. Ela é engenheira, desculpe, né? E ela é formada na PUC, está fazendo um MBA em gestão. Não, tu já fizeste? É. Já fez, né? Tá, mas tu está fazendo um mestrado no NORI, não é isso? Tá? Trabalhando sobre o BIM, ela vai explicar melhor. Ela trabalha na Incorp, que é uma empresa também de engenharia e construção. E o engenheiro Thiago Minchan, que é de Novo Hamburgo, da Ativa, tá? Então ele também trabalha dentro de uma construtora e também tem experiência, vamos dizer, nessa área. Agora eu saio aqui, quem sabe a Bruna começa, e a gente vai dando o nosso assunto. Eu sou a Bruna, eu trabalho no CBDIB já vai fazer, está fechando 2 anos. Eu coordeno os projetos em BIM, além de a questão do planejamento também, dou um auxílio na orçamentação. A DIB começou a projetar em BIM em 2015. Desde então ela vem tentando implementar esse processo. Eu acredito que ela foi uma das primeiras incorporadoras a implementar o BIM, que
até muitos eventos que eu participo sempre tem muitos arquitetos, muito projetista, né? Por poder tomar a decisão de mudar a ferramenta a ser projetada. Então a DIB chamou os seus principais fornecedores, projetistas, para formar uma parceria e poder implementar o BIM numa construtora. Hoje a gente tem 4 empreendimentos, tá, em projeto. Um deles está praticamente pronto, tanto a parte de compatibilização em BIM, quanto projeto, compatibilização, planejamento de longo prazo. E o início da orçamentação, assim, tá começando o BIM, assim, porque o orçamento ele precisa de algumas informações mais específicas, né, miúdas, então a gente tá todo mundo aprendendo em conjunto a como implementar o BIM, como projetar, quais as melhores práticas. Então é um aprendizado, assim, a gente anota tudo que fez de errado para no próximo melhorar e incrementar o nosso processo. Então, sou o Maicon, sou gerente da área de projetos da União Kiwi. E assim, vou tentar ser bem sucinto na história assim, da Melnick com o BIM. Por incrível que pareça, o BIM dentro da Melnick não começou na área de projetos e nem com o Revit, né? Nem com nenhuma plataforma, nenhuma ferramenta mais assim específica. Então a gente começou junto com o Márcio, ele que trabalha no setor de orçamentos lá em 2013. Ainda no CAD, a gente começou a fazer algumas análises de escavação, né? E aí a gente modelava, a gente que eu digo é o Márcio, né, que modelava o topográfico ali, a gente pegava o arquitetônico e aí fazia algumas modelagens ainda no CAD, né? E aí ali a gente fazia algumas análises para retirada de quantitativos da escavação. Aí naquilo ali começou a se disseminar um pouco dentro da engenharia e alguns engenheiros de obras começaram a utilizar aquilo ali como análise de planejamento, né, do canteiro. Então, como a maioria das nossas obras tem subsolos, então são obras que têm uma complexidade média, vamos dizer assim, né? E aí a gente começou a avançar naquelas análises ali. Aí a gente recebeu uma primeira arquitetura em Revit, acho que em 2014, né? Que foi um edifício que está pronto já, que é o ID. E aí eles encaminharam ali o Revit e a gente começou a fazer algumas análises daí no Revit. Aí, por iniciativa do Márcio, dentro do setor de orçamentos, a gente começou com uma modelagem interna. Então, mesmo que a gente recebesse um projeto em CAD, o setor de orçamentos passava a modelar ele para retirada de quantitativos. E aí começou a se fazer uma aferição do que se retirava de quantitativo no 2D ali, que era o formato tradicional, assim que por layer lá ia fazendo as análises. E aí, através da modelagem interna, né, começou a se retirar esses quantitativos. Aí a gente viu que, além de velocidade, né, a gente ganhou em assertividade nessa questão dos quantitativos. Aí em 2016, a gente, por iniciativa até da diretoria técnica, né, que viu que a gente tinha um ganho na parte de quantitativos, né, se fez um projeto corporativo dentro do setor de orçamentos e todas as obras que a gente ia lançar para o mercado, a gente começou a modelar já com os parâmetros definidos dentro do próprio orçamento para retirada de quantitativos para que a gente tivesse um orçamento de viabilidade assim, mais próximo do que a gente entendia como real. A partir de 2016 ali, depois de muitas conversas, eu e o Márcio ali, já que o projeto tem que se envolver, né? Aí a gente passou a incentivar em alguns projetos. A gente teve o Doc Santana, que também foi entregue agora no ano passado, que os projetistas já estavam numa fase de implantação a arquitetura já estava com ArchiCAD dentro do escritório. E aí eles, depois de a gente ter feito o projeto executivo em 2D, eles estavam passando a limpo o projeto no ArchiCAD. Aí a gente fez um experimento ali de, vamos ver agora, porque a gente já tinha a modulação que era em Revit, a gente tinha as instalações que eram em Revit, tinha paisagismo, né, que estava começando também a fazer a implantação do Revit. E aí a gente fez um protótipo ali, né, e aí a gente fez uma apresentação para a obra
com alguns modelos, né, e mais com imagens em si, né, porque aí naquela ocasião a gente também não estava tão capacitado em relação a software então a gente levou um PowerPoint ali e apresentou a compatibilização em 3D, né, e aí depois depois desse projeto a gente a gente criou um projeto corporativo dentro do setor de projetos. E aí passou a ter todos os projetos assim daqui para frente, eles estão sendo feitos no BIM, né? Então a gente está tendo a primeira experiência assim mais próxima do que a gente entende como ideal, assim, é no Arthur 505, que é uma obra que a gente lançou no final do ano passado. E aí todo o projeto executivo já nasceu com os projetos cada projetista fazendo o seu projeto, né? Não tendo um modelador, né? Então cada projetista faz o seu projeto, as compatibilizações estão sendo todas dentro da empresa, né? A gente tem o setor de projetos, ele faz a compatibilização. E agora a gente está fazendo, a obra iniciou há um mês, e aí a gente está fazendo essa passagem de bastão, assim que projetistas entregarem os projetos. Nem uma palestra, Michael. Então a gente está fazendo a passagem de bastão para a obra, né? E aí agora a gente está na fase também de capacitação dos engenheiros de obra, né? Então cada obra que a gente for fazer essa passagem, a gente tem que fazer uma conscientização, que eles têm que começar a ver diferente, não só em planta, tem que ver o modelo. Então, agora a gente está na fase de treinamento dos engenheiros de obra. Então, parece que é rápido essa história que eu contei, mas acho que faz uns 5 anos que a gente está nessa história, né? Então, basicamente é isso. Então, a gente está com as primeiras obras iniciando a execução de projetos que foram feitos em BIM. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Thiago. Eu sou engenheiro civil formado pela Unicinos. Eu entrei na Ativa Brasil em 2012 como estagiário, 2012, né, esse ano. E logo no meu primeiro ano eu fiz por conta um curso de Revit. E lá na Ativa a gente tem um dos diretores que ele sempre procura inovar e sempre procura mudar um pouco a maneira tradicional de construir. E aí comentei com ele que eu estava fazendo o curso e ele conversou comigo e a gente encarou junto o desafio de implementar o BIM dentro da Ativa. Então esse primeiro ano que a gente teve, de 2012, foi cursos, palestras, entender, estudar o que é o BIM, porque até então a gente não conhecia direito, né? Acredito que todo mundo passou por isso. Então participamos de alguns seminários, a gente foi para São Paulo para participar daquele seminário internacional de BIM, que ajudou bastante. Teve uma consultoria do Rogério Suzuki, que foi bem importante também. E no final do ano de 2013, a gente começou então a modelar o nosso primeiro edifício, que foi o Cronos. A gente teve um processo um pouco diferente, porque a gente acaba recebendo sempre o projeto em 2D. A gente não consegue, até hoje a gente nunca teve nenhum edifício que a gente começou desde o início em BIM. A gente trabalha, o pessoal lá da Ativa trabalha com arquiteto já há muitos anos, não abre mão do projetista, por enquanto, né? E a gente acaba modelando tudo internamente. Então a gente contou bastante com a ajuda da Ana, que está aqui hoje também, convidei ela para participar da palestra junto. A gente modelou o primeiro prédio e acabamos errando bastante nessa modelagem. A gente modelou um projeto arquitetônico para aprovar na prefeitura. Foi aí que a gente começou a ver que não é bem isso aí. Tem informação no modelo para poder extrair o que tu quer depois na etapa de planejamento e de orçamento. Então esse mesmo empreendimento que a gente fez ele um projeto arquitetônico, a gente modelou um executivo também, criando uma biblioteca bem ampla de materiais que a gente fosse usar. Acabamos conseguindo fazer esse projeto executivo. Nesse empreendimento, o Carlos, que está aqui também, foi projetista dos complementares, encarou o desafio com nós em fazer os projetos complementares, o hidrossanitário. E PPCI foi modelado no Cronos, o elétrico ainda não. E a gente começou a utilizar também o Synchro para fazer o planejamento. Quando a gente começou a usar o Synchro, a gente viu que a gente deveria ter modelado o executivo de uma maneira um pouco diferente, para a questão das paredes, para a gente identificar melhor os objetos. A gente conseguiu explodir as paredes no Revit, mas a gente sabia que não era a mesma coisa. Enfim, conseguimos fazer o planejamento a longo prazo no Synchro e executamos toda a obra dessa maneira.
A gente terminou o Cronos em 2017. A gente ficou um tempinho sem ter um projeto novo. A Ativa Brasil é uma consultora relativamente pequena, novo grupo, né? O Cronos tem 18 mil metros quadrados construídos. Ao mesmo tempo a gente fez mais um prédio tinha 8 mil metros quadrados, se não me engano. E a gente ficou um tempo sem ter nenhum empreendimento e acabamos agora tendo o Vitra, que a gente está na etapa de modelagem. A gente já fez toda a modelagem do empreendimento. Infelizmente algumas alterações foram feitas no meio do caminho, então eu estou ajustando agora essas alterações. Mas a gente fez um primeiro orçamento já utilizando todo o nosso projeto executivo. A gente está trabalhando bastante para conseguir criar um padrão de modelagem utilizando a norma da informação da construção. Né? A gente sabe que a norma não está pronta ainda, mas a gente já tem usado ela para criar um padrão nosso, porque isso é a ligação da construtora com o mercado, com os projetistas. Tem que ser essa ligação, né? Essa é a nossa ideia. E a gente está trabalhando bastante para conseguir então ter um planejamento e um orçamento vinculado com os códigos da norma dentro do nosso modelo executivo. A gente agora está fazendo os projetos complementares, então estamos no andamento dessas etapas. Algumas coisas que a gente mudou para esse novo empreendimento aí, que foram bem importantes, foi a questão da contratação dos projetistas, que é uma coisa que a gente não tinha. A gente contratava o projetista e tinha nosso escopo de contratação lá, que era bem simples. Então a gente separou por etapas de construção de entregáveis, e o projetista então tinha que respeitar essas etapas, e essas etapas tinham um planejamento a ser seguido. Então a gente seguiu o manual de contratação do Sinduscom de Minas Gerais, que é bem legal, que separa em diversas etapas. Etapa A, concepção; B, detalhamento, definições; C, projeto legal; D, projeto executivo. Então a gente está trabalhando mais ou menos dessa maneira. Nossa maior dificuldade hoje é justamente antecipar as definições para ter um modelo fechado já no início da obra, como se fosse o as-built da obra. A gente não quer fazer mais as-built, a gente quer que aquele modelo seja executado e que não seja questionado. Tá? Isso infelizmente não vem acontecendo, acho que pode ser uma dificuldade para todos vocês aqui, não sei. E em visão disso, o Sinduscom aqui do Rio Grande do Sul também estava querendo criar um grupo de BIM dentro do Sinduscom. Eu faço parte, junto com o Márcio e a Gabriela, da comissão do grupo do Fórum BIM aqui do Sinduscom do Rio Grande do Sul, que começou justamente para isso, para pegar as construtoras que estão interessadas e que querem desenvolver o BIM, mas que muitas vezes não sabem nem o que contratar, porque não sabem o que esperam do modelo. A gente sabe que para fazer BIM, se tu quer um 6D lá Facility, tu tem que colocar vários parâmetros lá no projeto executivo para conseguir extrair essas informações depois. É a mesma coisa para orçamento, mesma coisa para planejamento. E a ideia do fórum é justamente isso. A gente quer primeiro nivelar esse conhecimento dentro de todas as construtoras que fazem parte do fórum, que são, hoje está em torno de 17 ou 18 construtoras, incorporadoras que estão participando do fórum. Para junto e paralelo a isso, fazer um trabalho de elaboração de um plano BIM. Não digo que seja um plano BIM definitivo, mas um manual do que tem que conter numa contratação BIM, quais as coisas que a gente tem que se preocupar, o que pode dar errado. Então essa é o objetivo assim, das palestras que a gente está tendo até agora. Então a gente já teve 2 encontros. O primeiro encontro foi justamente sobre escopo de contratação básico, que muitas construtoras como a nossa não tinha antes disso. A gente teve que mudar todo o nosso processo, né? E a segunda palestra foi sobre implementação. E a terceira vai ser agora com o pessoal da Projeta BIM, vai ser a primeira palestra que vai ser o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, que vai ser sobre compatibilização, mas mais voltada para o que pode dar errado se eu não contratar um projeto legal, o que vai dar de errado na minha compatibilização. Então, esse é o primeiro momento do fórum. Depois, num segundo momento, a ideia é ter esse plano de execução um pouquinho mais elaborado, e aí sim chamar vocês, projetistas, para nos ajudarem a desenvolver e dar a opinião de vocês. E a ideia é criar um protótipo, que a gente tem chamado de casinha de cachorro lá no fórum,
para botar na prática os conceitos que a gente tá conversando lá. Tá? Então, eu queria falar um pouquinho do fórum, porque a primeira vez que eu vim aqui foi para falar do fórum, então eu não sei se, eu acho que provavelmente a maioria não estava, mas só para mostrar em que pé a gente está. Isso foi, acho que no final do ano passado. E, bom, eu acho que é isso. O objetivo meu, como engenheiro, é com que todos os projetos comecem ao mesmo tempo e que sejam respeitadas todas as fases, as etapas de projeto, para que esse projeto seja elaborado de uma maneira correta, sem ter retrabalho para nenhum dos lados. Então, eu acho que o plano BIM faz essa união entre a incorporadora e os projetistas. Até vai ajudar muito os projetistas, porque eles já vão ter as definições ali, não vão trancar em projeto, porque tem que ficar ligando para a incorporadora. Enfim, acho que essa é a minha visão. Acho que é isso, por enquanto. Então, boa noite, eu sou Natasha Sauler. Eu vou falar primeiramente sobre a minha trajetória pessoal com o BIM e depois dentro da Encorp. Então, eu formei em 2011 na PUC. Um ano antes de formar, eu morei na França, fiz um intercâmbio e eu fiz um estágio numa empresa de estrutura de concreto. E nessa empresa eu trabalhava com Allplan. Eu nem sabia o que era BIM, não tinha noção de nada, mas já modelava em 3D sem saber direito o que era o BIM e gerava cortes automáticos. Não sei se naquela época já existia a extração de informações, mas eu posso dizer que meu primeiro contato com o BIM foi lá em 2010, Saint-Étienne, na França, no meu estágio de intercâmbio. Quando eu voltei para o Brasil em 2011, na aula do Solano, ali na PUC, se alguém for da PUC ou se formou na PUC, conhece o Solano, ele nos apresentou um pouco o BIM. Veio um pessoal de São Paulo, fez uma palestra pra gente, nos mostrando cortes automáticos, flashes e tudo mais, mas muito básico. E eu fiquei sempre muito curiosa para entender um pouco mais sobre as tecnologias, sobre o que isso causaria, né, de mudança em todo o processo e tudo mais. Em 2012, eu entrei na URGS como aluna especial de mestrado e eu tive uma disciplina de BIM com a Patrícia, que é uma professora lá de Londres, de Salford. E aí a gente começou na época de Salford, agora eu estou em outra universidade. E aí foram 3 meses estudando sobre conceitos BIM, o que era BIM, o que era 4D, 5D, 6D, 7D, os softwares e tudo mais. Mas ficava muito na teoria, não tinha nada muito prático, nem em Porto Alegre, talvez nem em Porto Alegre. Acho que Brasil afora, São Paulo, já tinha empresas utilizando. Em 2013 eu trabalhei na Matec, que é uma empresa lá de São Paulo, na construção da P&G. E a Matec ela é conhecida por ser uma das primeiras empresas que começou a utilizar BIM. E aí eu tive contato com o modelo 3D, mas para visualização do modelo em obra. Não para extração de quantitativos, não para planejamento, mas mais para visualização. E também, sempre muito curiosa, que desde então eu falava lá para minha gerente que isso tinha que ser utilizado para planejamento, a gente tinha que usar para simulações, porque eu já tinha aprendido teoria, só não estava conseguindo fazer na prática. Mas não cheguei a utilizar para 4D, foi mais para visualização mesmo. E aí em 2015, 2016 eu trabalhei no Parque Shopping de Canoas, na construção, junto com a Matecplan e a Multiplan. E todo o projeto arquitetônico foi feito em Revit, a gente tinha todo o modelo, até foi um caso de estudos depois lá com o pessoal do Nório da URGS, na parte de logística. E as instalações também estavam sendo modeladas para ver mais a questão de clash. E aí foi onde eu conheci a consultoria da CADBIM, que é uma empresa de São Paulo, que deu toda uma ajuda para eles de como modelar, de como iniciar esse processo. E aí em 2016 eu entrei na Encorp e na entrevista a gente falou sobre BIM. E aí eu vi uma oportunidade de talvez conseguir realizar, né, esse sonho profissional, vamos dizer assim, aliado com o mestrado, que eu entrei em 2017 de novo como aluna regular, que eu gostaria de aplicar na prática tudo que eu havia aprendido na teoria e conseguir desenvolver a minha dissertação em cima disso. E aí em 2016, quando eu entrei na Encorp, então já havia essa vontade da construtora em implantar BIM, mas acho que foi mais uma motivação recebendo projetos em BIM da Simon, né, que é a nossa parceira ainda de estrutural, e onde o diretor, né, foi numa reunião na Simon, e o Henrique,
apresentou para ele que era BIM e mostrou todos os projetos no celular e tudo mais. E aí o Alexandre disse para mim, vamos implantar BIM na Encorp. E aí a gente começou todo um estudo de entender como a gente tinha que fazer, o que a gente queria principalmente, qual era o principal objetivo de implantar BIM na Encorp. Porque não adianta a gente sair querendo fazer sem saber o porquê. Porque a gente tem vários tipos de modelos, a gente tem que saber exatamente o que a gente quer extrair do modelo para conseguir começar desde o início certo, né? Senão a gente acaba tendo muito trabalho para conseguir extrair as informações. E aí, em meados de 2017, a gente contratou a consultoria da Cadbin mais para entender o software. Porque a Encorp resolveu, primeiramente, aprender a modelar para saber cobrar depois dos projetistas. Então, a gente aprendeu a modelar para entender como as informações são extraídas para quantitativos e para planejamento, para depois a gente conseguir desenvolver nosso BIM Mandate, ou nosso BEP, para a gente conseguir saber exatamente o que cobrar e o que exigir dos projetistas. A Simon continuou, né, modelando em BIM, a gente está fazendo arquitetura e hoje a MPEL, que é a nossa projetista de hidráulica, também começou em paralelo a modelar os projetos complementares. E a gente começou a trocar figurinha e ver qual que seria a melhor forma de modelar, qual a melhor família para modelar, para extrair do quantitativo. Por exemplo, rodapé, melhor modelar como parede ou como moldura. Então a gente foi fazendo vários testes para ver da melhor forma de extrair esse quantitativo. A gente começou modelando parede e depois explodindo, criando peças. A gente passou modelando parede como várias camadas e no fim a gente decidiu que a melhor forma de modelar a parede é cada revestimento ser uma parede. Então foi todo um processo de testes e aprendizado para a gente definir qual seria a melhor forma da gente receber esses modelos. Então o principal objetivo da Encorp, quando ela resolveu implantar BIM, foi conseguir fazer o Flash, a gente compatibilizar os projetos, fazer o 4D e fazer o 5D. Então a gente iniciou a implantação com esse objetivo. Então a gente foi tentando aprender como modelar para chegar nesse objetivo. E aí o meu mestrado, ele tem o objetivo da minha pesquisa, a integração de processos, tempo e custo com o uso do BIM. E hoje o software no mercado que faz isso com maior facilidade é o Vico Office da Trimble. Então eu estou utilizando esse software na minha dissertação e em paralelo implantando na Encorp. Então em 2018, eu até fiz uma apresentação semana passada para os engenheiros da Encorp, eu defini o ano de todos os sentimentos. Porque a gente começou a implantar, aprendia o software, colocava no software e não dava nada certo. E aí via de outra forma. Aí do nada a gente perdia tudo. Então foi um ano de muito aprendizado, de muito trabalho, de muita verificação de como tem que ser as etapas para a gente conseguir elaborar um planejamento e um orçamento com qualidade, porque as informações extraídas do modelo têm que ser confiáveis para o orçamento e planejamento serem confiáveis, senão a gente vai acabar, né, só tendo BIM para dizer que tem BIM. Então a gente está indo atrás de uma informação confiável, de dados confiáveis e cada vez mais pedindo, né, para os projetistas entregarem os projetos em BIM. Acredito que a arquitetura a gente vai continuar modelando em casa por um bom tempo, principalmente porque a gente quer extrair os quantitativos extrair as informações para quantitativos. E hoje é a arquitetura, né, que mais fornece quantitativos hoje para o nosso orçamento, junto com estruturas e instalações. Então são essas três disciplinas que a gente está usando no Revit hoje, mas provavelmente no futuro a gente vai expandir para ar-condicionado, paisagismo e tudo mais. A Encorp, ela é uma construtora Minha Casa Minha Vida, então os projetos não são complexos, o que facilita muito a nossa modelagem, mas ao mesmo tempo, quando a gente trabalha de Minha Casa Minha Vida, a gente tem o risco do lucro, da economia, a gente não pode aumentar a nossa venda, nosso preço de venda, então é tudo muito congelado. Então, qualquer vantagem que a gente vê o BIM para economizar, para a gente enxergar as coisas antecipadamente, para a Encorp é um dos objetivos. A gente já fez várias reuniões de kick-off de obras para verificar muros, terraplenagem, reduzir bota fora e tudo mais. Então, nesses pontos, a gente já está colhendo frutos para a gente conseguir fazer projetos mais inteligentes e mais econômicos. E o BIM na obra, a gente já está fornecendo os quantitativos para as obras.
para elaborar contratos, para comprar materiais. E visualização, a gente já está usando o QR Code que vem nos projetos acima. Então o mestre de obras consegue visualizar no celular dele a obra em 3D, o projeto em 3D. E o nosso próximo passo, a gente está querendo escolher escolhendo um aplicativo, um software como o BIM 360, para a gente melhorar essa comunicação entre os projetistas, a obra, e conseguir levar o modelo para todo mundo, né? Então, eu brinco que ele é mágico, porque a gente consegue criar 3.000 linhas de um cronograma com 30 tarefas, porque ele automaticamente distribui em localizações. Então, não existe mais aquele trabalho braçal de fazer 3.000 linhas de um project, que o Vico trabalha com essa inteligência de dividir o projeto em lotes de produção e depois só cria tarefas, essas tarefas viram atividades em cada localização. Então, uma linha de balanço vira um Gantt, vira um histograma e vira um fluxo de caixa, porque ele conversa com o orçamento. Então, é um caso de amor e ódio com o Vico, mas e até o final do ano vai ser só amores que eu vou defender esse ano. Eu falei que fui mais sucinta no início, né, na minha questão, mas o que tu falou de vocês modelarem a arquitetura, lá na DIB a gente, temos quatro ou cinco principais, o Filipão, nosso parceiro, ele acaba modelando todos os complementares, porque realmente o gás, o IPCI, projetos pequenos, eles ainda não têm interesse financeiro em modelar, investir num software e tudo mais, então a gente acaba pegando em 2D e modelando em 3D. A Filipão modela pra gente, o arquitetônico é da SCA, o Rodrigo modelou todo em 3D. E por trabalhar com empresas diferentes, a gente só faz a parte de compatibilização no escritório, e está todo mundo aprendendo, cada uma delas de uma maneira diferente. Então, ela me perguntou, então, como é que vocês modelam a parede? Deu, bom, na arquitetura é um bloco só que diz o que tem na parede, ele não é separado. Mas realmente, na hora da gente fazer o planejamento 4D, não dá, tem que explodir. Mas a gente acaba que a gente modelou os blocos num modelo separado, a placa de gesso em outro, o painel da frente de outro. Então, tipo, a gente vai aprendendo. É um processo que dá um retrabalho bem grande. Mas é isso, a gente decidiu juntos, a empresa, a DIB, com os seus principais, SCA, Filipon, a Vanguarda, que é a nossa estrutural, e na época o projetista de blocos, que hoje não está trabalhando mais com a gente, de juntos tentar incorporar esse processo. Então é algo que realmente toma tempo e a gente vai aprendendo e errando, né? Não tem fórmula certa. Depende do processo que tu tem dentro da empresa, se tu modela a tua arquitetura dentro ou não, se tu orça na tua empresa ou não, se tu compatibiliza nela ou não. E principalmente, eu acho que de tudo isso que a gente se preocupa muito dentro lá da empresa é com a documentação. Como é que vai vir as plantas? Porque se as plantas não contêm as informações necessárias para ir para a obra, o modelo lindo, maravilhoso que a gente fez não serve para nada. Então a gente criou uma padronização, eu esqueci o nome do... Não, não é bem isso. Não. Esqueci qual é o negócio lá. É um padrão que a gente tem como tem que ser extraídas as plantas, tá? Para cada tipo de planta. É uma padronização da documentação, eu esqueci o nome agora, a gente tem vários. E a gente criou a nossa própria planta, digamos assim, que é uma planta box. Ela pega o ambiente, é como se abrisse uma caixinha, e eles têm as vistas das 4 paredes, e vistas em 3D e tudo mais, porque a nossa ideia é bem o que tu falou, a nossa planta ser o nosso as-built. Então, o orçamento diz, não tem mais esse piso, então tá, tem que ir lá na planta, tem que mudar, esse piso vai de porta fora, Rodrigo tem que trocar o nome do piso, entendeu? Então, porque a gente se preocupa com isso, para a informação ir para o nosso cliente final, a gente entrega o jogo de plantas, né, quando o apartamento é vendido, o mais completo possível, e lá no final a gente não tem que fazer um as-built. Então, a gente faz a compatibilização dentro da empresa, e eu, como engenheira, enxergo essa compatibilização
de uma maneira um pouco diferente, assim, que a gente começa a discutir muito com o arquiteto, que é quem geralmente faz a parte de compatibilização de projetos, que às vezes falta um olhar crítico de como vai ser executado. Assim. As pessoas não têm tanta importância no como aquela planta vai ser finalizada, entendeu? Quais as informações estão dentro daquela planta. Porque hoje ainda a gente não consegue levar um modelo modelo completo para a obra, onde eu aperto e diz, ah tá, essa parede tem isso, o piso é assim, é assado. Não, a gente ainda precisa de papel. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar na hora que a gente está modelando também. E não só o modelo em si, né, mas como a gente vai extrair essa informação do próprio modelo. Quando o Fernando, quando o Fernando me ligou e falou, é sobre BIM na obra. Eu falei, tá, mas BIM na obra? A gente não tem BIM na obra. A gente até tentou já algumas vezes levar o modelo, mas efetivamente assim, não é prático. A gente tem um mestre lá que tem 63 anos. É meio complicado assim, a operação do BIM na obra, tu levar o modelo lá, olhar, medir, é muito mais fácil para ele ter o papel, é costume. E outra coisa que eu queria comentar também é que nem tu falou do Vico, né? Eu nunca usei o Vico, mas eu já vi alguns potencial, o que ele faz. Ele talvez seja um dos únicos softwares que tu consegue fazer o planejamento em BIM. Não é aquele que tu faz no Pro e te exporta para um software BIM. Ele já cria, já é. Ele tem toda a inteligência para montar a linha de balanço dentro dele, com redes assessoras, lógica, e ao mesmo tempo ele é tudo em função da quantidade que vem no receita do modelo. Então, tu diz uma produtividade, se essa quantidade alterar em função de alteração de escopo e tudo mais do projeto, automaticamente essa duração vai alterar também no teu planejamento e vai alterar no teu orçamento. Então, ele acaba trabalhando super integrado, mas, vamos dizer, a unidade comum entre orçamento e planejamento é a quantidade que é extraída do modelo. Eu queria usar esse gancho do Vico aí para falar também que, por exemplo, no meu caso, daqui a pouco muitos aqui também fazem, pegar um projeto 2D e modelar em cima. Isso também, querendo ou não é BIM, tu não começou o projeto, a concepção do projeto não foi em BIM. Tu não usou aquele início do BIM lá que tu pode fazer várias simulações e diminui muito o custo da obra. Diminui muito mexendo em corte, aterro, mexendo em sistema construtivo, mexendo em modulação. Isso é uma coisa que a gente, coloco no meu caso, porque eu não conheço a realidade da maioria aqui, mas isso é uma coisa que poderia mudar. Poderia, desde o início, ter essa contratação, não de um projeto já definido. Testes de produto. Isso, exatamente, desenvolver um produto em conjunto, utilizando o BIM. É um baita de um potencial que essa ferramenta tem, que em Clash ali tu consegue gerar uma economia, mas em simulações de projeto, a economia pode ser muito maior, e isso é pouco usado. E ela não precisa ser só para empreendimentos grandes, né, gente? A gente trabalha com construtores, incorporadoras que trabalham com residências multifamiliares, N mil metros quadrados, mas pode ser por uma casa, por uma residência, qualquer tipo de projeto aceito BIM. Não tem só ganhos, pelo contrário, numa residência pequena, tu até consegue ver os resultados mais fáceis, né? O retorno é muito mais rápido. Assim. Eu vou pedir um pouco a palavra. Quando eu te falei do BIM na obra, todos nós estamos envolvidos com esse processo. Só que nós estamos envolvidos, cada um, vou dizer, mais focado no seu métier, né? E como é um processo, e o processo tem que estar todo mundo junto, o objetivo nosso do grupo BIM das VEA era botar esse grupo de pessoas que tem envolvimento com obra e nós podermos conversar, porque isso tudo que vocês estão falando aí está implicando no trabalho do arquiteto. O arquiteto é o primeiro envolvido na história, porque, vamos dizer, a gente ganha um terreno, a gente ganha um vazio. Não tem nada, não existe nada, existe um espaço etéreo, vamos dizer. E a gente vai começar a trabalhar. Vai começar a trabalhar baseado em quê? Com algumas, vamos dizer, solicitações, demandas e tal, só que assim, ó, tem a minha expertise, tem a expertise dos projetistas de estrutura, tem a expertise do calculista e tem a expertise da construtora. E enquanto nós todos não trabalharmos juntos, como equipe, nós não vamos ter o grande ganho que o BIM pode dar, que o BIM pode nos dar, né? E eu acho que isso é o que, vamos dizer, eu tenho visto e tenho tentado, vamos dizer, batalhar no sentido de que a gente tem que trabalhar como equipe. Porque se é para ser um processo, tem que estar todo mundo junto.
e desde o começo. E eu sinto uma certa dificuldade de pedir para um contratante que ele me dê o maior subsídio possível lá no início. Porque meio que dizer assim, te contratei, agora te vira. Mais ou menos assim, não é exatamente isso, mas, sabe? O problema é teu. Não é que o problema é meu, o problema é nosso. Né? Então a gente precisa dar uma girada, de certa forma, para que quando a gente tiver essa consciência maior, todos esses aprendizados que vocês relataram, eu posso te garantir que todos os escritórios de arquitetura, nós já fizemos várias vezes apresentações e cada um de nós também passou por isso. A gente faz de um jeito, depois faz do outro, e assim a gente vai aprender. Agora está na hora de nós aprendermos juntos. Eu queria pegar esse gancho aqui da Bruna sobre principalmente a documentação, né? A gente tem vários projetos agora que estão assim, sendo realizados, né, em projeto executivo em BIM, que a gente já envolve o engenheiro da obra, né? Então, assim, o que eu tenho visto assim, de mais rico em relação assim, o BIM na obra, né, é a questão assim, principalmente das perguntas dos próprios arquitetos, assim. Coisas que quando eram em duas linhas não se preocupava, né? A questão assim, como é que eu faço contrapiso antes da alvenaria, depois da alvenaria? Parece perguntas básicas, assim, mas isso, a questão de tu ter que representar o 3D ali de fato, está fazendo com que o projetista se aproxime da obra em si, né? Então a gente tem visto assim, eu faço a virada do reboco no contramarco da esquadria, até onde eu vou. Então assim, os projetos eles estão vindo mais executivos, né? A palavra executivo que a gente falou, vamos entrar em fase de executivo, mas na verdade a gente não tinha um projeto executivo de fato, assim, né? Hoje a gente a Kizzy não está gostando ali da falando. Mas assim, hoje a gente tem visto os projetos assim, uma preocupação muito maior em relação a ser executivo mesmo. A gente tem agora no Arthur próprio, assim, a gente sempre teve problema com lavanderias e cozinhas, a questão de forno. Chegava lá na obra, o forno não pode ser dessa altura, tem que ser mais baixo. Mas como no projeto estava todo compatibilizado, tudo certo, né? Tudo casamos, as instalações ali. Daí tu ia olhar, não, mas o cara fez um pouco diferente, o encarregado da obra mudou um pouquinho ali, aí ficava meio que terceirizada a culpa, né, do porquê de baixar o fogo. Agora a gente estava, faz um mês atrás, no próprio Arthur, assim, a gente foi compatibilizar a área da lavanderia e viu, cara, não tem como ser com essa altura de fogo, nós vamos ter que baixar o fogo, porque senão não cabe. Então é uma decisão que a gente está fazendo um ano antes, né? Porque isso aí a gente olhar lá no protótipo que a gente faz, que a gente coloca as instalações e a gente define, tem que baixar o fogo. Então assim, isso é uma questão bastante importante, né? Então da gente antecipar essas decisões. A gente tem feito algumas iniciativas já com esse projeto de levar a realidade aumentada para a obra. A gente trabalhou um pouco, não junto, sim, mas a Paulus lançou um aplicativo que é o Auge, né? E aí a gente fez algumas rodadas com eles e alguns testes numa obra que a gente já está em andamento para usar a realidade aumentada. Eu acho que a realidade aumentada é uma das formas de usar o BIM na obra, né? Porque a documentação, ela tem que ser ainda, vai ser, acho que por um bom tempo, principalmente no Brasil, que a gente tem uma mão de obra bastante artesanal ainda, né, na construção civil. Então, uma das formas é usar a realidade aumentada, que a gente está com esse aplicativo do áudio, a questão do QR Code que vocês falaram, né, que aí os projetos de alvenaria já há um bom tempo vêm utilizando. Então, são formas simples de o engenheiro da obra, o mestre, conseguir visualizar, né, os projetos. Então, eu digo assim, projeto estrutural, projeto de modulação já são projetos que a obra já domina mais, porque o projeto também já há um bom tempo ele já está sendo feito no formato 3D, né? Então, quando a gente olhava lá a alvenaria, com a estrutura, ela já estava casada no projeto, né? Então, são esses avanços assim, que a gente tem visto de interação com a obra.
E até nesse mesmo empreendimento a nossa ideia final lá é conseguir entregar um modelo para o cliente, né, que ele possa conseguir, como uma nova assistência técnica, né, ele conseguir visualizar ali também, através da realidade aumentada, o que aproximadamente ficou executado, né, em termos de instalações. O cara vai fazer um furo para botar um quadro, botar um armário, ele já conseguiu utilizar isso e também ver o que foi aplicado ali em termos de materialidade. Então são, acho que, os próximos passos assim, que a gente vem utilizando. Tu falou do forro, curso de extensão que eu fiz nos Estados Unidos, eu estava conversando com o Gisele antes. Lá eles têm a estação BIM na obra. É um container com um computador onde as pessoas têm dúvidas sobre o projeto, elas vão na estação, analisam o projeto e os engenheiros andam com um tablet na aula. Porque o que acontece? Lá o modelo BIM ele já é tão avançado a ponto de pré-fabricar principalmente as áreas de tubulação. Para não acontecer isso, eu modelei, mas a gente diz, né, o espaço lá é de quem chegar primeiro, independentemente se na escala de prioridade ele é o último, né? Então, a gente tem que entender um pouco disso. Eu questionei uma vez, eu falei, bom, nosso projeto é em PEX. E aí eu digo, tá dando clash ainda. Ela disse, não, mas o PEX faz curva, daí resolve na obra. Porque o projeto já está muito avançado, a gente não tem como ficar fazendo curva em todos os lugares e não existe uma curva para o PEX, sendo que ele é maleável. Eu digo, não, beleza. Aí, analisando a compatibilização e tudo mais, eu digo, tá, mas olha só, se o PEX está na laje, eu não tenho para onde desviar o meu PEX. Então, isso é isso é um problema, isso é um clash. É um clash. E aí eu digo, tudo bem, tu não quer desviar, modelar, porque realmente dá muito trabalho, mas o que é o BIM? Entende? Em que ponto a gente quer chegar? Porque lá nos Estados Unidos, que eu vi em obra, é isso, é a pré-fabricação. Não existe cortar cano em obra, entendeu? Vem tudo já do tamanho pré-definido, com as curvas já feitas, tu só monta. É um Lego, entende? Então a gente, claro, é um avanço, mas a gente tem que lançar o nosso objetivo para saber quais passos a gente tem que dar para chegar nele. Então, a gente ainda é muito artesanal e tudo mais, mas eu acho que isso é um futuro, entende? Porque evita erros, essa questão do forro. Se no projeto diz que a tua altura lá é 3 tubulações para baixo, tu vai instalar 3 tubulações para baixo, independentemente que os de cima ainda não chegaram na obra, entende? Para não dar esse tipo de problema. Porque depois é custo, é tempo. A gente já está começando alguma coisa nesse sentido. O Eduardo, que é o diretor que eu comentei antes, que trabalha comigo lá, que é o grande cara que começou mesmo o BIM lá na TIM, ele sempre teve essa ideia dos kits. Ele fala os kits prontos. Então a gente já tem um lugar lá, um depósito nosso, que a ideia é que em dia de chuva o pessoal possa ir lá e já montar esses kits e deixar... né? E deixar, dia de chuva, o cara não consegue ficar na obra, então vai lá, deixa os kitzinhos prontos, para depois só chegar lá na obra e colocar no lugar. A gente não conseguiu aplicar isso ainda, porque a gente está terminando as fundações, a parte de fundação da obra, mas na sequência a ideia é essa. Só comentando, eu estou com um grupo de estudos, tenho 2 estagiárias minhas que estão na URGS ainda, né, fazendo uma disciplina do Formoso sobre gestão, e um dos assuntos delas é tentar a gente conseguir criar um pack-shop dentro da obra. A gente já trabalha com kits, porém o corte ainda é feito no local. Então a gente está todo com um projeto de implantação com o uso dos modelos da hidráulica para a gente conseguir criar esses kits. Aí entram várias outras questões, que foi considerado o cobrimento dentro da tubulação e tudo mais. Então a gente está começando a desvendar um pouco mais os projetos, se eles vão nos dar suporte hoje como eles estão, ou se na próxima obra, porque a gente vai ter que melhorar para conseguir extrair essa informação de qual o tamanho ideal para a tubulação e tudo mais. E nossas lajes são pré-moldadas, então tem muita interação entre no caso, o projeto hidrossanitário e o projeto estrutural, porque essas furações têm que vir prontas, né, para evitar retrabalho, para evitar mudança de tamanho de tubulação de andar para andar, se o pavimento é tipo, né?
Então a gente está nesse... Hoje é um dos nossos desafios dentro da Encorp conseguir implantar essa melhoria. Dentro do treinamento com o pessoal da obra, o que vocês estão levando para eles? Qual é a expectativa deles para essa primeira obra? Não pensando lá no futuro, que vai ter na realidade virtual para toda a obra, mas nesse primeiro momento, o que vocês estão usando para treinar eles? A 360? Ele vai receber um modelo que já do programa da Use? Isso a gente ainda não sacramentou. Qual vai ser a gente tem usado o Naves ali, que é o nosso software de compatibilização, né? E com eles a gente, com os engenheiros de obra, a gente está indo para o Naves, porque o planejamento está sendo feito também no Naves, né? Então o setor de planejamento já traz o engenheiro ali eles já vão conversando, enfim, já vai tendo uma troca de ideias, né? Então, e aí a gente utiliza basicamente o Naves e o Revit, assim, e nesse treinamento a ideia, em primeiro lugar, é partir para esses dois softwares. Né? Para a obra ali ele vai ter um notebook, um tablet, ou vai continuar só o papel lá dentro? Não, nos nossos escritórios a gente tem o escritório de obra, né? Sim. E ali tem um note. A gente já tem outros processos que são eletrônicos, assim, que é de conferência, que são as feiras eletrônicas, que a gente já utiliza o tablet. Né? Então, nos canteiros já tem um tablet, o engenheiro pode utilizar o tablet também para manipular os modelos. Né? Mas assim, a expectativa deles primeiro é ter um projeto mais assertivo, né? Essa é a expectativa inicial do engenheiro. Né? E eles ficam com nesse processo de desenvolvimento de projeto, eles ficam com uma expectativa muito grande de receber as plantas. Mas eu sempre fez com planta, né? Então, e as plantas, quando é que vem as plantas, né? E eles querem também olhar os itens mais críticos, né? Que é ali, é o forro da lavanderia, é o corte da escada que o arquiteto fazia de vez em quando, por causa da prefeitura ali, fazer um cortezinho, né? Então agora a gente tem mais cortes, né? E eu acho que é isso que a gente também, como projetista, tem que explorar mais. E aí, conforme os projetistas vão entregando os projetos, a gente vai sugerindo que eles explorem mais o modelo dentro da documentação, né? Então, o hidrossanitário lá sempre teve a isométrica, né? Então, explorar isso com todas as instalações, tem algumas formas que são mais simples de serem manipuladas dentro do canteiro, porque no canteiro o cara não tem lá o último notebook ou o último tablet, né? Não é o mais moderno sempre, né? Então, vocês sabem que vocês estão passando por esse processo de aquisição de software, né, e hardware. Então eles querem olhar o que é mais crítico ali. Aí a gente tem sugerido até, junto com os projetistas, faz um PDF 3D, que é uma coisa leve e o cara consegue manipular facilmente, né? Então, para que ele consiga também já ver o benefício de estar recebendo não só a planta, mas também dentro do modelo ali, de forma simplificada, ele conseguir olhar o detalhe daquela viga que tem um encontro com o forro, ou o acabamento, né? Então, é nesse sentido que a gente tem sempre falado. Nisso que tu está falando, já disse que a gente bate muito na questão da documentação. O diretor lá, ele sempre conta que ele foi pedir, agora modelamos em Revit, extrai uma planta. Aí quando veio a planta do vidro, vem um estequiométrico ainda, sabe? Só linhas. Isso é um negócio que a gente tem que entender. O Revit, ele é 3D, ele é colorido. A gente pode usar cores, entende? Camada de piso. Não precisa ter 300 mil tags dizendo o que é cada piso. A gente tem legenda para isso. É cor, trabalha com cor. Eu, quando peguei as plantas que a gente finalizou, assim, digamos, basicamente, eu olhava e digo, ai, que lindo, mamãe, tá lindo, tá lindo. Por quê? Porque tem informação, tá colorido, tu enxerga, é nítido o negócio. É que nem nível de fogo, achura, de losango, quadriculado, tu pega aquilo lá, mais outras informações, é uma poluição visual absurda. É só pintar sólido, clarinho, azul clarinho, vermelho clarinho. A formação fica clara, fica nítida, fica leve.
Por isso que a gente criou essa planta box, que ela tem as vistas e tem modelos em 3D nos cantos, para a gente poder enxergar, vai ficar mais fácil a visualização. Então é conseguir trabalhar com o que o Revit, que a gente usa lá também, pode nos proporcionar, entende? É trabalhar com cor, é trabalhar com desenho, parar com aquele monte de tag, entende? A tubulação, ela é em 3D, não precisa ser mais linha, entende? Fica nítido, tubos, conexões, tá ali, entende? Fica muito mais fácil para quem está executando fazer certo, né? Porque eu digo que peão em obra tem uma criatividade absurda, qualquer lacuna que tu deixa para ele criar na hora de executar, a gente está ralado, né? Então o negócio está mais certo, tá? A pessoa não tem o que fugir, entendeu? Tá ali. As dimensões são reais, não tem. Isso que tu falou é uma dificuldade, não é uma dificuldade, mas é levar a informação do modelo para o papel, de forma simples, daqui a pouco com uma legenda, com uma indicação, parede, piso e forro, no ambiente. Um costume que já vem nos nossos projetos, das artistas que estão trabalhando com Revit já, é trazer o projeto em 2D e do lado um desenho 3D do que está sendo representado no projeto 2D. Isso eu acho que facilita a visualização, facilita quem não conseguiu interpretar direito. Nossos estereogramas já estão vindo em 3D, só que né, desenhadinho, então facilita muito. Falando do Vico, uma das desvantagens dele é que ele não tem um visualizador como o Navis tem. Então, hoje é um outro desafio que a gente está vivendo na Encorp, é pensar como levar essa informação dessa memória de cálculo, de orçamentação que o Vico traz para a obra. Porque, financeiramente, não tem como a gente ter um Vico em cada obra que a gente tiver, porque é um software caro e tudo mais. E um software difícil também, não é um software muito fácil de se trabalhar. Então, hoje a gente está começando a investigar qual seria a melhor ferramenta de comunicação para facilitar essa troca de dados e tudo mais entre obra, canteiro e projetistas, entre obra, escritório e projetistas. E hoje, pelo que eu tenho estudado, o BIM 360 ele tem uma interface muito boa para correção de projetos, até para passar tarefas de cronograma, de tarefas de execução de curto prazo para os empreiteiros, que eles estejam mais modernos e tudo mais. Então, hoje eu tenho a impressão que o BIM 360 é uma ferramenta completa e ideal para esse uso, mas ainda não estou usando. É o próximo passo. Só complementando a tua pergunta ali, a gente, lá na Ativa, eu trabalho na área de projetos e também na área de execução. Até muito mais forte na área de execução que de projeto. Então a gente tem num escritório nosso uma CPU muito boa, que a gente faz todas as modelagens, e eu tenho o meu Note, que ele é relativamente bom. Então, várias vezes já aconteceu do pessoal ir lá no escritório, eu abro meu Note e consigo mostrar o detalhe de alguma tubulação, alguma coisa que gerou dúvida no canteiro. Então, nesse aspecto a gente está conseguindo driblar dessa maneira. Não estamos lá com o tablet no canteiro, mas até então a gente está conseguindo. Sobre o modelo no canteiro, no tablet, assim, os softwares mobile que eu testei, que eu dei para o pessoal testar, eles tiveram muita dificuldade. Fazer corte, andar dentro do modelo, acaba se perdendo e é bem complicado. E o que mais eu ia falar? Mais alguma coisa? Eu esqueci. E hoje a gente tem uma obra que vai começar provavelmente em maio, que é o Céu da Estância em Canoas, que a gente tem um super orgulho assim, do nosso modelo, que ele, para esses competitivos ficou muito bom, a gente está conseguindo tirar competitivos de forma muito automática e assertiva. E a gente, para comunicar a obra, a gente isolou os elementos que a gente está considerando o P3 quantitativo e mandou uma imagem inicial para eles conseguirem enxergar o que a gente considerou em azulejo, porque quando a gente faz de Minha Casa Minha Vida, a gente não considera azulejo em todas as paredes, então a gente conseguiu mostrar em quais paredes a gente está considerando azulejo, quais paredes tem reboco em função de desempenho, qual laje vai ter que ter uma proteção acústica e tudo mais. Então acabou ficou mais transparente essas considerações feitas no orçamento e nessa questão de quantitativos. Desculpa, tu estava falando do A360 antes, é isso que eu queria comentar. A gente começou a usar o BIM Sync, que é uma ferramenta de gestão de projetos que está em início, aí, a gente já carregou alguns modelos, que a ideia é ter todo o histórico de elaboração de projeto dentro da ferramenta.
que é mais ou menos o A360. Tu tem então um visualizador, ele só aceita arquivos IFC, então não vai ter problema se tu trabalhar com outros softwares, né? Ele tem um visualizador bem bom online, que tu carrega ali bem rápido qualquer arquivo e tu consegue... ele não tem um aplicativo, mas tu consegue carregar no tablet ou no celular via web, né? E ele tem funcionado bem, assim, é um teste promissor que a gente está fazendo utilizando ele. Mas eu não usei muito ainda para falar sobre ele. Então, quem sabe daqui uns meses eu não tenho um pouco mais de parâmetros para falar para vocês. Mas... É software que mais tem, eu acho. É uma questão que tem nos auxiliado um pouco para que o engenheiro da obra consiga manipular o modelo. A gente tem o pavimento tipo, que é o que se repete mais, né? Ele vem separado, né? E a gente trabalha, aí ele olha só o pavimento tipo. Daí, isso, pelo menos no pavimento tipo, ele começa a entender melhor ali. Claro, quando vem o modelo inteiro, aí o cara tem que ter uma habilidade um pouquinho maior. A gente tem modelado assim também, porque o arquivo começa a ficar muito pesado. Então, o detalhamento, então a gente separa subsolo, térreo, tipo. A gente lá tem que começar a trabalhar com grupos, que daí a gente modela o pavimento tipo e replica. E também tem a questão de entender, né, o modelo na visualização na obra para que ele vai utilizar, né? Porque tu pode retirar várias informações, né, que como a gente utiliza para retirada de quantitativos, o modelo tem várias informações ali que é para orçamento, para planejamento. Mas para a obra, para retirada de dúvidas, né, ele pode ter menos informações e utilizar isso mais leve, né? Eu não sei se o pessoal da plateia tem alguma... Vão se manifestar, porque nós não temos também muito mais tempo. Vamos lá. Bom, meu nome é Marcos, eu queria perguntar para os participantes. Vocês trouxeram aqui cases incríveis como profissionais, onde vocês, dentro da empresa, se destacaram e, como vanguarda, procuraram essa BIM no meio de se melhorar profissionalmente e implementar a tecnologia, a inovação dentro da empresa. Até que ponto, pela experiência de vocês, até que ponto foi o limite que vocês estão encontrando o BIM dentro das empresas de vocês? Até onde vocês conseguem levar o BIM dentro das empresas e onde é que está ocorrendo a resistência? Até onde vocês conseguem chegar e até onde vocês ainda não conseguiram chegar. E por que vocês não conseguiram chegar até lá? Não é daqui a pouco uma barreira, mas o que eu mais tenho de dificuldade é essa antecipação de definição, porque a gente constrói apartamentos de alto padrão. O tempo todo o pessoal vai alterando, vai customizando e vai alterando, e a gente tem essa... Para mim essa é a maior dificuldade hoje, é antecipar as definições para uma etapa muito anterior ao início de execução de obra e ser aquilo ali exatamente o que tu vai construir. Se eu vou falar da ativa da direção, ela confia no BIM, ela acha que o BIM é um caminho sem volta, a maioria das pessoas que eu converso. Mas hoje, para mim, essa é a maior dificuldade, porque quando tu alterar um projeto em BIM, não sei se trabalham com modelagem, com projeto, é muito complicado tu alterar um projeto. Isso, não acaba acontecendo mais do que eu gostaria. Mas para mim é a minha maior dor hoje. Acho que hoje uma das principais barreiras que está acontecendo é estreitar essa comunicação e definir o processo de concepção de projetos, o que tem que acontecer primeiro, o que tem que acontecer em paralelo, quem depende de quem. Então hoje é uma barreira atual, né? Não que é atual, não que será uma barreira daqui a um tempo, né? Uma barreira que a gente está melhorando. E acho que principalmente, já que a gente está aqui nas BEA, é verificar se a gente vai começar, se os arquitetos, né, estão a fim de modelar e seguir as regras da construtora, o BIM Mandate, o BEP, que foi um dos objetivos que a gente começou a modelar, é para a gente conseguir elaborar isso para o arquiteto que fosse pegar a nossa obra, saber exatamente quais são os nossos métodos construtivos, o que vem antes, o que vem depois, qual parede utilizar, como modelar o rodapé, como modelar o forro. Então, acho que uma das próximas barreiras vai ser que os nossos arquitetos comecem a trabalhar com o BIM também, da mesma forma que a estrutura e a hidráulica estão trabalhando.
E uma outra barreira que aconteceu é melhorar, é aprender a tecnologia, o software novo. Eu fui logo escolher um software super difícil, então durante todo o processo teve vezes que eu até pensei em desistir, porque eu achava ele não ia dar certo, alguma coisinha estava errada e eu tinha que começar tudo de novo. Então acho que isso foi uma barreira, esse aprendizado de software, essa mudança de processo que ocorreu, a forma de orçar mudou para eu conseguir conversar com o planejamento, então meu orçamento teve que ser mais executivo. Eu não posso mais ter um item lá, instalações sanitárias, e orçar por verba, por apartamento. Então eu tive que abrir conforme essas instalações são executadas em obra e entender como o software trabalha, porque ele não é tão flexível como eu gostaria que ele fosse. Então eu estou entendendo a lógica do software para ver se a lógica do software também funciona com a nossa lógica de orçamentação e planejamento. Então, essa é a barreira que eu estou também vivendo hoje, em função de querer integrar tempo e custo dentro do software Vigo, que integra com o modelo BIM, que é, né, o meu grande desafio, meu grande lacuna de conhecimento da minha dissertação. Eu te diria que principalmente softwares, a gente empaca um pouco nisso, o custo ser muito alto, e pela construtora não modelar, nossos projetos são totalmente terceirizados, fica aquela coisa, preciso pagar um Revit, não consigo só ter um viewer, porque é um custo alto, querendo ou não, então isso impacta bastante. A questão de comunicação, que a gente falou, é o ponto-chave, assim, a gente trabalha 100% com nossos projetistas terceirizados, cada um tem a sua própria forma de modelar, a sua própria forma de gerir seus projetos, e a gente precisa entrar num consenso, assim. Então, o que a gente viu nesse primeiro projeto, que está praticamente pronto, a gente tem que reestruturar o nosso processo de concepção de projeto, né? Desde a primeira reunião com o arquiteto, como é que vai ter que ser o nosso modelo, porque eu falei, muitos começaram a vir pela orçamentação, a gente não, esse é o caminho, o D que está mais devagar lá na empresa, por quê? Porque começamos a modelar, a aprender no processo, e a gente viu que falta informação no modelo que eu não consigo extrair no meu quantitativo. Então acaba tendo que ser na mão, não consigo fazer automático, entende? Então é aquilo lá no início, já sentar e ver o que eu quero lá na frente. Eu preciso dessas informações, antecipar. E eu diria que ainda uma pessoa que tem que ser meio que antecipada, sei que às vezes é difícil, não foi contratado ainda, é o engenheiro de obra. Porque na hora de eu fazer o 4D, pra mim foi tranquilo, porque eu acabo que eu sou tudo ao mesmo tempo, então eu encarava os problemas e já tentava analisar, mas onde é que eu vou colocar elevador de cremalheira, onde é que eu vou colocar a grua, onde é que vai ser meu estoque. A gente trabalha com PPCA, que é painel de pré-moldagem concreta arquitetônica. Pesa N toneladas. Não posso enfiar em qualquer lugar na obra. Eu tenho que ligar para o meu projetista, perguntar se eu posso colocar no solo, eu vou ter que reforçar minha parede de diafragma, eu vou ter que reforçar a região. Então, as pessoas precisam estar interligadas, porque a gente tem que tomar as decisões em conjunto. Então não adianta o projetista tomar as decisões, tá lindo o projeto, só que eu não vou conseguir executar. Então, querendo ou não, essa pecinha que quem vai executar, ela tem que ser antecipada também, porque às vezes causa mudança no próprio projeto. Ali na minha hora eu vou trazer primeiro um ponto assim, positivo, né, dentro da empresa, que a diretoria foi, junto com alguns colaboradores, foi quem puxou o processo dentro da empresa. Então, tu ter uma diretoria acreditando nisso facilita bastante tu avançar, né? Então, assim, algumas barreiras assim, que o pessoal comentou, assim, são barreiras, mas acho que com o tempo tu vai ultrapassando, né? Que a questão, software, esse ano tu não conseguiu, no outro ano tu vai ajeitando, vai melhorando, mas tem uma questão que eu vou falar de vocês, metade de vocês vai usar contra mim depois, que é a questão do tempo, né? O tempo, para nós, a gente tem um processo bem complexo dentro da empresa, que a gente precisa, a gente toma o risco, né, antes de lançar um empreendimento. Então a gente precisa de um projeto mais perto do
o executivo, né, mas numa fase preliminar, antes de lançar ele, né, para a gente conseguir ter quantitativos assertivos. Então, assim, e esse tempo, hoje com a dinâmica do mercado, né, que a gente tem que ser mais assertivo também no produto, né, e aí a gente tem que fazer vários testes antes de lançar. Então, a gente faz uma fachada com uma pastilha, faz uma fachada com granito, faz uma fachada com esquadria piso-teto, e aí essas variações no 2D, antes o arquiteto mexia numa planta e mandava, né? Então agora com o modelo tu tem uma dificuldade maior, principalmente porque os arquitetos ainda estão numa fase, na média, assim, estão numa fase de implantação, assim, se a gente pegar, pelo menos os que trabalham com a gente, na média eles têm 1 ano, 2 anos de vivência em projeto em BIM, assim, né? Então, o tempo é o que a gente tem visto, assim, que é uma barreira mais difícil de ultrapassar, né? Porque a gente tem que ser mais eficiente. Os projetos têm que ser, nós projetistas temos que ser mais eficientes nas soluções, né? E evitar retrabalho tanto entre as disciplinas. Lá a gente faz a compatibilização interna, como acho que a maioria aqui, né? Então, muitas vezes a nossa compatibilização, ela não é uma compatibilização só de verificação de interferências, é de indicação de diretriz técnica, né? Então, esse retrabalho, assim, que a gente gera de uma disciplina para outra, atrapalha no tempo também, né? Então, para mim, assim, a barreira maior é o tempo. Mas eu acredito que o tempo hoje, em etapa de implementação, é uma barreira. Depois a gente vai conseguir que isso se torne uma das vantagens de utilizar o BIM. O processo vai se tornar mais rápido. A gente está numa curva de aprendizagem, né? A gente está aprendendo. Então, nesse primeiro projeto nosso, que está sendo nossa base de aprendizado, os outros 3 é meio que um filhote desse, entende? Depois que tu define as tuas famílias, consegue elaborar um primeiro orçamento dentro do suíte, por exemplo, tu cria um banco de dados dentro do software, os próximos projetos, se forem similares, né? Sim. Quando você trabalha com um projeto mais padronizado. Mas assim, falando em orçamentação, a composição de custo provavelmente vai ser a mesma, vai mudar o quantitativo. E esse quantitativo BIM tu dá. O máximo é atualizar o preço conforme o mercado. Então, depois que tu começa a padronizar todo o teu processo, que é nesse período de implementação, depois o tempo vai se tornar mais rápido esse processo. Que a gente ganha o tempo da retirada de quantitativos, mas o projetar, né, a gente precisa de tempo. A gente precisa começar antes para ter os resultados no momento certo. Outro problema de tempo é que o projeto já foi lançado e já estão vendendo lá o projeto. Lá na frente já estão vendendo o projeto, o comercial já está vendendo, e a gente está começando, iniciando o projeto. E às vezes a gente enxerga alguma coisa e é tarde demais para mudar, porque o projeto já foi lançado, já tem apartamento decorado e tudo mais. Às vezes eu recebo lá o folder do prédio, eu nem tinha visto ainda, mas as imagens às vezes não é aquilo que está no... Não, já teve a gente pegar a imagem e ter que arrumar no projeto, porque a imagem está vendendo um negócio que não está no projeto. Como é que vocês estão vendendo o BIM para o cliente? Porque eu acho que agora, como vocês falaram nesse primeiro momento, vocês estão levando mais tempo para fazer o projeto, mas depois vai ficando mais fácil depois que vai implementando e vai criando os padrões. O cliente nem sabe o que é BIM. Eu sei, o cliente não sabe o que é BIM, mas como é que a gente vai poder vender para o cliente o que é BIM para ele entender o valor disso? Utilizar o BIM como forma de mostrar para ele como vai ser a obra dele, usar um óculos de realidade virtual e tudo mais. Que o nosso cliente seria a pessoa que está... Aqui no meu caso, como a gente é consultora incorporadora, nosso cliente é a Caixa que financia e também o cliente final que compra o apartamento. Então, para a Caixa, eu acho que a gente consegue talvez ser mais transparentes, mostrando todo o nosso processo construtivo, quais lotes a gente está considerando na PLS e tudo mais. E para o nosso cliente que está lá comprando o apartamento, ele pode usufruir futuramente da visualização, se a gente usar um óculos de visualização e tudo mais. E também na parte de, se for usar na parte de que ninguém falou de verificar uma tubulação e tudo mais. Mas para isso acontecer, os projetos, o BIM tem que ficar mais maduro, que o que está executado na obra seja exatamente o que tiver no modelo, porque senão a gente vai ter mais problemas do que soluções, né? É que uma coisa que o cliente quer comprar muito é o tempo, né? Ele quer a obra para ontem, ele compra o terreno, ele já quer o projeto pronto. Então, ele não tem noção de que a obra vai durar menos se o projeto tiver mais tempo de elaboração. Eu não digo que a obra vai durar menos, mas a tua assertividade no tempo que tu
preview da tua obra, o teu planejamento, ele é assertivo, entende? Porque às vezes a gente, tá, no meu cronograma tem 24 meses, eu vou ter 6 meses de gordura lá, sempre estoura. Com o BIM, talvez tu realmente alcance teus 24, entende? Teu tempo de obra é mais assertivo, porque teoricamente tu já resolveu muitos problemas, tu antecipou muitos problemas. Então eu não venderia como mais rápido. Não, é fato de eu acho que é muito tempo que projetamos ainda pra... Não, porque eu não sei se... Mas é que a gente tem que perder tempo planejando e projetando para isso não acontecer durante a execução, né? Então, se a gente consegue antecipar os problemas que vão dar, a gente ganha tempo. Então, acho que é uma troca, é uma coisa que anda junto. Né? Nos auxilia a ficar dentro do cronograma. Isso. Não que a gente vai aumentar o tempo de execução da obra, porque os materiais que a gente usa têm um tempo de cura, então essas coisas têm que ser respeitadas. Então, o BIM ajuda nesse planejamento. Tem a questão de redução de aditivos, né? Aditivos de obra, assim, né? A gente, dentro da empresa lá, a gente tem bem dominado a execução da torre, né? Que é a repetição, né? Então ali o ciclo de estrutura, aí vai a alvenaria, então a torre ela é bem dominada. Nosso principal gargalo é a implantação, né? E aí a implantação tu tem impermeabilização, tu tem onde tu tem os desvios, tu tem onde tu vai ter uma piscina, tem casa de máquinas, enfim, tem onde se acumulam as interferências, né? Então, tu ter um projeto bem definido nessa área vai fazer com que o engenheiro se preocupe mais em executar, né, do que ficar pensando formas de sincronizar aquilo que está no projeto na realidade. E uma grande, né, da implantação é que não é repetitivo, né? Cada espaço de um terreno de uma forma diferente. Então a gente não consegue definir uma sincronia, um ritmo de produção, porque os lotes não são do mesmo tamanho. Então, verificar como vai ser a implantação, onde tem muro, às vezes na obra você define o tamanho dos muros, né? Com o modelo 3D a gente consegue definir antecipadamente. E agora com tecnologia de drones e tudo mais, a gente consegue mapear o terreno e não confiar somente na curva de níveis e tudo mais. Queria saber se vocês têm feito algum tipo de treinamento com os colaboradores da obra mesmo, para aproximar eles da metodologia de alguma forma, ou ainda está muito distante, na obra mesmo? Da nossa parte, assim, esse ano de 2019 é o ano que a gente vai chegar na obra e trazer eles para dentro do escritório, vamos dizer assim, né? Então, como eles já participam da fase de projeto executivo, eles já estão começando a olhar isso e aí tem um interesse, né? Porque ele vê, eu consigo planejar melhor, eu consigo visualizar melhor. Então, é uma fase de... Até hoje eu estava conversando com o Márcio antes de vir para cá, e quase que o BIM, eu acho que ele se consolida quando a obra começar a pedir, né? Cara, eu quero modelo, né? Então eu quero ver... O modelo na obra é o fim que vai justificar o meio, que é o que a gente está... que é o projeto em si, mas ele tem que servir para a obra. Hoje lá na Encorp, a gente recebe uma ligação do engenheiro de obra e manda a quantitativa, a gente fala yes, conseguimos. Porque eles estão começando a confiar na nossa implementação e se tornarem independentes dessa informação, porque não sei que a gente já levantou quantitativa aqui, mas é a coisa mais chata que existe, ficar cubando um projeto, vendo quanto que tem de metro linear de parede, multiplicando e usar uma tabela Excel gigante para extrair quantitativos. Então, quando a gente consegue automatizar isso e quem depende disso confiar nisso, é muito bacana, assim, você se sente orgulhoso do trabalho que tu está implementando. E também acontecem problemas de, às vezes, faltar uma informação e aí a gente fornece quantitativo, chega o grout na obra e falta um espacinho. O Maurício vai lembrar disso. E aí o engenheiro liga, esse negócio não funciona, eu não confio mais. É todo um processo, né? Da mesma forma que a gente está acertando, a gente erra, e assim a gente vai evoluindo. Então... Uma coisa legal que a gente tem feito lá, a gente cria cadernos de medição a partir dos quantitativos do BIM. Então a gente cria parâmetros de número nas faces das paredes para pegar o reboco, nas paredes para pegar o número da parede, fazer caderno de medição de alvenaria, reboco. Esse tipo de tarefas a gente consegue gerar automaticamente através do modelo. Então isso nos fez ganhar uma assertividade bem boa, porque até a primeira vez que a gente fez, a gente foi lá e confundiu com o empreiteiro.
para ver se estava fechando mais ou menos o que estava no modelo. Claro que tem diferença porque a gente não consegue, a gente tem um grau de precisão na obra aí que não é no milímetro, né? Mas fechou assim, a gente conseguiu usar os quantitativos do nosso modelo BIM para fazer esse tipo de controle dentro da obra. E todo mundo que está ali no meio, estudando engenharia ou já é engenheiro, foi um primeiro encontro para a gente mostrar como está o nosso processo de implementação, explicar, né, que não é um processo fácil, ele é muito árduo, né? Existem várias formas de fazer, então a gente está descobrindo a melhor forma para a Encorp. Então a gente usou esse dia como uma forma de treinamento, de palestra, para mostrar para os engenheiros o que a gente tem feito, o que eles podem contar com a gente para extrair de informações do modelo hoje. E também qual que é a previsão, né, para final de 2019, final de 2020, que a gente está implementando agora as próximas etapas. Então, não foi bem um treinamento de como utilizar softwares e tudo mais, mas foi um treinamento de conceitos, um treinamento de vantagens e tudo mais. Lá também a gente trabalha muito nesse formato assim, de workshops internos, né? Então a ideia desse ano a gente tem algumas reuniões que são mensais, que a gente chama da engenharia do quarto andar, ali, que é a engenharia da sede, e tem reuniões mensais dos engenheiros de obra. Então a gente utiliza esses fóruns, assim. E a ideia é fazer workshops internos. Mas agora, para cada obra que entrar, o engenheiro vai receber o treinamento do lado do freio, para ele saber operar bem o visualizador, para pelo menos ele visualizar. O engenheiro tem que estar envolvido, porque ele vai passar isso para a equipe de obra, né? Agora, quarta-feira, a gente tem uma reunião com o pessoal do Auge, que a gente vai fazer alguns testes de visualização do que a gente quer o que o engenheiro acha que ele é melhor para ele visualizar como realidade aumentada. Então a gente vai ali abrir, realmente passar uma tarde inteira olhando o modelo no Revit e agora faz esse filtro, tá, agora vamos exportar o IFC, vamos ver como é que está no aplicativo. E aí isso a gente quer levar para a obra, né? Mas são muitos testes, são muitas... mas a gente tem que envolver principalmente o engenheiro residente, né, que a gente chama. Uma dúvida. Quais foram as alterações, principalmente de organograma de equipe, dentro do escritório, seja no setor de projeto, orçamento, planejamento, as alterações comparando antes da implantação e depois, ou durante a fase do laboratório, ou depois, o que mudou principalmente? Como a gente trouxe a implementação para dentro da Encorp, a parte da arquitetura, no início era eu e uma estagiária, e aí, ao longo que a gente foi evoluindo, a gente percebeu a necessidade de ter mais alguém para ajudar na modelagem. A gente contratou mais uma pessoa. E aí, nós ficamos em 3. Mas eu fazendo a parte de orçamentação, planejamento e eles modelando. Aí, passou um tempo, um deles, o Nicola, ele vai para a Itália, e aí eu tive que substituir ele por outros. Mas, atualmente, a gente somos em 4, e a equipe aumentou em 2, vamos dizer assim. Mas mais porque a Encorp está modelando. Talvez se a gente recebesse os modelos prontos, a gente teria que ter uma pessoa de compatibilização, porque a gente tem 3 obras assim, andando em paralelo. Uma que faça a parte de orçamentação e planejamento, e talvez uma que faça esse contato de comunicação com os projetistas e tudo mais. Eu sempre consegui me dividir, de certa maneira, entre projeto e execução. Teve épocas que a execução estava um pouquinho mais tranquila e eu conseguia me dedicar um pouco mais ao projeto, estudar ferramentas. E teve épocas que era o contrário, que a gente estava terminando obra e ficou abandonado lá na empresa, né? Mas eu comecei como estagiário e a Ana, que está aqui, que é arquiteta formada, ela deu um curso de Revit lá na Ativa e ela que na verdade, iniciou essa coordenação de modelagem, ela que treinou o pessoal lá. Então hoje, algumas modelagens eu consigo fazer, tranquilo, e quando aperta o volume de trabalho que eu tenho de execução, em outras frentes, incorporação e etc e tal, aí a Ana entra lá e me dá uma mão também. Então, porque a gente é uma consultora um pouco menor, a gente tem um empreendimento só. Agora no momento a gente tem 2 empreendimentos em projeto. Então, um que está terminando fundações e outro que está para começar a mexer no terreno. Então a gente tem conseguido levar dessa maneira. No nosso caso, a gente
gente tem hoje 14 obras em andamento, mais ou menos, acho que algumas vão ser entregues agora, e 30 projetos em diferentes fases em desenvolvimento. Dentro do organograma assim, dos setores ali, a gente tem o Mr. Bean, né, que é o Márcio, dos orçamentos. Então ele é uma pessoa dedicada ao BIM dentro do orçamentos. Dentro do setor de projetos, a gente em 2017, com um projeto corporativo lançado, a gente contratou uma pessoa dedicada também, que é a Miss BIM, que é a Rafa, que não pode vir para de férias. E agora no planejamento também a gente tem uma pessoa mais dedicada, que é o Felipe, que ele é mais novo. A gente criou essa célula, digamos assim, para cada projeto a gente discute a forma como a gente vai atacar aquele projeto, assim, em termos de demanda para os projetistas. A gente já está em fase final de formatação do nosso BEP 100% para atender todos os Ds possíveis que a gente quer chegar até planejamento, que veio depois, orçamento, apesar de que o normal é o contrário. E a gente também tem que trazer sempre toda a obra, a gente traz o engenheiro, porque o nosso plano de ataque tem que afetar a modelagem, porque a gente não tem o VIC, tu pode fatiar o modelo lá no VIC, né? Então a gente tem que resolver na modelagem para atender o planejamento, que é conforme o plano de ataque. Então isso faz parte da doutrina em relação aos engenheiros, eles têm esse contato também. Porque se tu não modelar conforme o que o cara está pensando, não vai servir para nada em termos de planejamento. Então tem essa célula, digamos, de planejamento, orçamento, ao projeto e o engenheiro de toda a obra. Todos eles vão ser agregados nessa célula naquele momento. Consegue contratar nessa fase? Oi? É o engenheiro da obra? A gente tem, são engenheiros que estão terminando uma obra e vão para outra obra. Por exemplo, a engenheira do Arthur, ela entregou uma obra agora no início do ano, então ela está no próximo ciclo já. Mas assim, uma coisa que tu não perguntou, assim, mas o que a gente teve mais mudança foi no nosso fluxo de projeto, né? Então a gente teve que fazer em 2018 ali uma revisão de todo o processo de projeto, de documentação. Então a gente teve que deixar mais claras as etapas de projeto, os entregáveis de cada etapa, o que a gente quer em cada etapa de requisito de informação, desde da questão do documento em si, né, como do modelo. Em cada etapa eu quero que ele receba esse modelo dessa forma. Então isso foi o trabalho assim, mais exaustivo assim, que a gente teve dentro do setor de projetos. Foi quando entrou o BIM, a gente teve que mexer em toda a documentação do setor, né? Então isso foi... Mas isso também repercutiu na engenharia num todo, assim, mudou todo o fluxo dentro da engenharia, até com o nosso novo cronograma de engenharia, a gente está todo mundo no mesmo barco, digamos assim, projeto, orçamento, planejamento. Então afetou as datas de todo mundo, por isso foi importante criar esse fluxo BIM, digamos assim. E até uma coisa que a gente está fazendo mais recente, fazendo a propaganda, que a gente está envolvendo o nosso setor de personalização também. Essa obra 505 já tem um comprador que ele é arquiteto e já tem o escritório dele trabalha com BIM, então a gente vai fornecer o modelo para ele, fazer as personalizações dele, depois ele vai devolver para nós, a gente pega o modelo dele, tira o quantitativo, não sei se vai adiantar alguma coisa para o planejamento, mas pelo menos isso facilita a parte lá das meninas do personal lá. Então aonde a gente conseguir permear o BIM, a gente vai entrar, a gente é pior que mofo. A nossa maior dificuldade é ter uma incorporação. Que é o nosso gargalo, que é o tempo, né? A linha do negócio. Essa daí, com o planejamento, o que vai se entregar desde cada etapa, vocês vão conseguir reduzir o tempo, passando o que precisa em cada etapa para os projetistas, para a gente, vai fornecer a documentação para vocês, acelera o processo, tanto de você na remodelagem, na conferência está modelado como está, quanto a gente na hora de entregar alguma coisa para vocês. Então, se vem um escopo bem definido, essa questão do tempo, é muito tempo para receber o projeto, para alterar. Quanto meio que o pessoal não sabe exatamente qual é a expectativa, entrega uma documentação que você não precisa no momento, ou entrega faltando documentação. Então, vocês têm tempo interno para trabalho. Se vocês já estão com essa linha resolvida, a tal barreira do tempo, acho que vai ser a hora de transpor ela. Eu acho que essa remodelagem que a gente tem que tentar não fazer. Acho que o modelo tem que vir pronto
para a construtora conseguir utilizar ele para as finalidades chaves que ela A nossa realidade lá é que cada obra são 3, 4 obras ao mesmo tempo, porque eles querem fazer esses testes de produto. Então a gente vai ter tem que escolher uma. Tem que ver qual é que é o melhor custo, quando é que a gente briga por centavo também. Então, aonde a gente puder ter uma otimização, daqui a pouco está sobrando, então vamos agregar no memorial descritivo, vamos mudar essa fachada. O nosso setor de produto lá, de incorporação, ele é... Qualquer tempo que a gente ganha na engenharia, eles vão querer roubar para eles. Então, no final das contas... A gente brinca de Lego agora, né? Chega para lançar um produto, a gente faz o leguinho, a porta daqui, o revestimento dali, o guarda-corpo daqui. E aí, então, isso, para vocês aí que estão projetando, acho que é mais complicado. É a realidade, todos os projetos vão ser 3, 4 projetos. Mas isso vindo do começo, eu acho que é fácil de interagir, por exemplo, quando vem esse verbo no futuro. Né? Uma etapa posterior. Tendo um escopo bem definido da contratação, do que precisa, eu acredito que a gente consiga entregar o que vocês precisam. Eu acho que cada consultora vai ter o seu, não adianta você pode a arquitetura. Eu tenho meu padrão de modelagem, mas eu vou ter meu padrão. Pode atender, pode atender eles, ou vice-versa, ou não atender nenhum dos dois. Nós estamos desenvolvendo a nossa própria família. Então, o arquiteto que for que nós formos contratar vai receber nossa família, nosso template com nossas famílias, e a gente quer que ele utilize aqueles nomes que são, como a gente for cortar por bico, esse processo está bem automatizado, usando o mesmo nome de famílias e aquela parede, aquela espessura e assim por diante. Isso é um gargalo, eu diria hoje. Nome de documento é um problema. Cada um numera de um jeito, porque as pessoas têm seus processos internos. A gente trabalha com diversos projetistas. Então eu diria que um ponto-chave assim, a ser definido antes é a incorporadora, a construtora, ter o nome das suas famílias, das suas plantas, dos seus N quesitos. Vocês como cliente teriam que fornecer. Sim, a construtora é clientes nossos que fornecem essa padronização. A gente fornece. Justamente não ter esse tipo de coisa. Porque a gente usa a nossa pessoal. Esse é o problema. Limbo. Ninguém define ou ninguém define. Daí esse é o problema, porque o projetista define, o arquiteto define de um jeito, o hidro de outro, o estrutural de outro, só que a gente que vai, nem digo tanto na compatibilização, mas na parte de planejamento e orçamento, ficou uma salada de fruta. Aí não consigo automatizar o processo, aí fica um processo bem mais lento, demanda bem mais gente. E acontece muito no caso da Neonic, que tem vários padrões, né? Tem o Emergente, né? Tem o Viva Vida, mudou? Depois que saiu, mudou muita coisa, tá? Né? Mas aí tem 3, 4 padrões. Se a Neonic entregasse, por exemplo, né? Para cada padrão, esquadria, de parede, de reboco, né? Aí facilitaria. A gente já tem bem a Flávia ali que participa bastante dos escritórios de arquitetura que estão com a gente, né? A gente tem conseguido definir, até a gente falou com ela que a gente recebeu um modelo agora quase 10, né? Que é o último modelo que a gente recebeu do empreendimento que a gente lançou mês passado. Então a arquitetura está evoluindo bastante assim, na questão de informação, que eu volto naquela tecla lá inicial de ser uma arquitetura executiva, né? Então a gente tem, esse ano a gente está assim, bastante otimista, assim. Acho que a gente vai avançar bastante. A gente já lançou o nosso BEP para alguns escritórios e tem sentido um retorno bom, assim. Pouco vai bem, o pessoal pega o BEP e vai, não tem muito... Eu acho que esse ponto é um ponto que se discute várias vezes, né? A questão de quem tem que dar a informação, quem tem que fornecer a informação, e esse que é o grande gargalo do BIM, e por isso que o BIM também não anda e aí vai. Tem vários tipos, que nem vocês, por exemplo, estão indo por uma linha que vocês vão fornecer a biblioteca, porque talvez vocês tenham uma biblioteca mais enxuta e é mais fácil. A Neonic é fora do controle fornecer a biblioteca, porque não digo fornecer porque é muito tipo de informação. O que a gente vem debatendo há muitos anos é a gente cobra os escritórios, né, que eu trabalho,
a gente cobra o mandate, porque a gente precisa saber como vocês querem receber. E essa é a única maneira que a gente tem de fornecer realmente um bom modelo para eles. Então esse quase 10 que ele me deu aí é porque falta um mandate total, tá? Então, mas é uma conversa que a gente está cada dia mais melhorando, porque realmente é uma coisa que tem que trabalhar junto. Não tem, a gente entrega assim e não tem. Eles brigam pelo que eles querem, a gente briga pelo que a gente quer entregar, mas ao mesmo tempo no final é isso que vai dar certo, né? E gostaria de entender também de qual software eles vão utilizar para fazer iniciativas e tudo mais. Então, cada software trabalha com direito. Claro. Às vezes nem quer linkar o modelo direto ao orçamento, quer simplesmente extrair as quantitativas e preencher no Excel ou no Send direto. Mas no momento que a gente começa a vincular diretamente ao orçamento, eu clico num serviço no orçamento e no meu modelo mostra o que eu estou considerando, a nomenclatura já tem que ser mais bem definida para esse processo ser mais rápido também para a consultora. Porque se ela demorar muito para elaborar um orçamento, também já não tem sentido mais ter... Eu acho que assim como os escritórios esse ano passado, se mobilizaram muito para implantar, e tem muitos escritórios que saíram do zero e chegaram num status bom hoje em dia de BIM, que não tinham nada, as construtoras também precisam, e incorporadoras precisam fazer essa mobilização para nos entregar esse documento em que a gente precisa usar como base para modelagem. Então acho que ainda tem um distanciamento, foi o que o Brentano falou. É todo mundo junto, né? A gente só tem um objetivo, entregar uma obra, que esse é o objetivo final. Só que para a obra todo mundo precisa... Conversando com a Felipe, que eles começaram o BIM há muito tempo, né? Eles recebiam em 2D e daí para fazer o trabalho deles, eles mesmos modelavam a própria arquitetura para fazer o map. O maior problema é tu saber onde tu quer chegar. A gente não sabe qual era a melhor planta que a gente queria, que atendia as nossas necessidades. Todo mundo de cabelo em pé, porque foi um vai e volta desgraçado para a gente chegar naquilo que a gente considera como ideal, entende? Então, o início é assim, vai ser complicado, a gente não vai ter um band-aid, tipo, porque a gente não sabe onde a gente quer chegar, mas tem que começar, tem que sair da inércia. Isso vai acontecer, vai dar discussão, vai dar estresse, vai dar perda de tempo, mas hoje eu converso com eles e eles dizem a planta da DIB é a melhor planta que a gente tem. Por quê? Porque foi um trabalho exaustivo, mas a gente conseguiu chegar. Eu digo sim, porque no próximo empreendimento vocês já sabem o que a gente quer, a gente já sabe o que a gente quer, então é para o processo ser muito mais rápido e simples, digamos assim. Então tem que ter esse gasto energético e financeiro. Se a gente for pensar do que a gente entregava alguns anos atrás, porque está entregando agora e que vocês estão recebendo, a quantidade de informação que a gente está manipulando é uma distância assim, absurda entre hoje e 2010. Né? Só que aí a gente tem que se comunicar. Esse é o problema, o mandate é isso mesmo, vou dizer. Eu acho que também tem uma coisa... Como a gente começa, se eu não souber o que tu quer, como é que eu vou te entregar o que tu quer receber se eu não sei como é que tu quer receber? Nós estamos agora num ponto onde a gente tem que afinar os objetivos, entendeu? Por isso que estão falando, não sei quantas vezes falaram em processo aqui hoje, quantas vezes falaram em comunicação, em documentação, isso e aquilo. Tudo isso a gente tem que afinar o que a gente... Cada um de nós tem que integrar alguma coisa ou receber alguma coisa. Tu quer receber uma coisa que tu possa usar no teu software, mas eu, para poder entregar isso para ti, eu tenho que saber, tu tem que me comunicar que tu quer receber assim. Porque se tu não me comunicar isso, eu não vou te entregar o que tu quer. E isso em todos os casos. Nesse nosso fórum que a gente está fazendo no Sinuscom, ficou muito claro que para a empresa querer saber o que quer, ela precisa também, é muito comum assim, eu quero o BIM para orçamento, então tá, deixa eu ver a tua EAP do orçamento. Eu não tenho. Mas então como é que tu vai querer fazer orçamento se não tem nem a tua EAP de orçamento? As próprias empresas, as construtoras estão vendo que elas têm que criar seus processos para poder implantar o BIM. Então o BIM está sendo eu tenho batido nessa tecla há bastante tempo, está sendo uma baita oportunidade para as construtoras criarem e reverem e revisitarem os seus processos para poder... Isso que tu está falando é ótimo, porque no nosso escritório, pelo menos a gente garante que os outros escritórios dos arquitetos é a mesma coisa. Nós também temos que, vamos dizer, documentar, porque tudo aquilo que não está documentado, vamos dizer, na prática não existe. Né?
Então a gente tem que documentar como que a gente faz cada coisa. Porque se uma pessoa do escritório estiver fazendo um determinado elemento e botar um underline em vez de um hífen, estragou o meu quantitativo. Entendeu? Aí vai ficar difícil. Então vamos dizer, botar tudo no papel. tu está falando lá do teu lado, eu estou te dando uma ideia do que acontece comigo. E nós todos temos que vamos dizer, aprender uma nova maneira, mas eu tenho que saber o que tu quer e tu tem que saber se eu posso ou não, e eu posso entregar o que tu quer, desde que a gente, vamos dizer, eu acho que tem uma coisa que até foi uma coisa que aconteceu lá com o Marco, enfim, é só um exemplo, mas que é de coisa de obra, né? E que o escritório que estava atendendo teve que alterar e eles também tiveram que abrir mão. É uma planta executiva que eles chamam lá, que é uma planta onde tem todas as instalações, é tudo junto na mesma planta, e que é uma planta que eles consideram muito importante, que vai para a obra, onde o engenheiro da obra ele usa muito, enfim. E era uma planta que não se abria a mão daquilo. Aí a gente vai pro modelo e a gente tem o corte, né, a faixa de vista lá, onde a gente visualiza o que está sendo cortado. Lá e tem coisas que estão acima, coisas que estão abaixo, eu não enxergo, ou tem que ficar fazendo planos para enxergar. Não, porque não vamos abrir mão dessa planta, e nós não, porque vai dar mais trabalho a gente ter que fazer essa planta. Não. Fim da história. A planta vai continuar existindo, só que agora vão ser mais plantas. Vão ser plantas de forro, para mostrar o entreforro, 1,90 para cima, e plantas baixas, 1,90 para baixo. É a mesma planta, só que duas plantas, e vão resolver o mesmo problema. Então, é uma coisa que foi debatido, porque assim, também não adianta a construtora ou o próprio escritório também, ao contrário, não, eu só entrego assim, não, eu só quero receber assim, porque o jeito de tratar e de mexer no software, que até a Natasha falou, é diferente. Tu tem que se adaptar ao que o software pode te entregar melhor do que tu recebia antes. E tu vai se receber melhor, né? Porque às vezes tu nem sabe que tem uma outra maneira melhor. Isso. E aí a gente discutiu mesmo, né? Ah, mas esse modelo, porque vocês não olham o modelo? Porque nem todo mundo consegue abrir o modelo, porque não tem o tablet, o engenheiro não sabe abrir, o cara da obra não consegue. A gente chegou em 3 plantas. Isso, são 3. Então mais uma planta. E eu ia usar a planta, exemplo, tá? E por que a gente chegou à conclusão de que tinha que ter 3 plantas, né? Primeiro para uma restrição uma facilidade, né? E aí a gente, isso que é interessante, tipo, os escritórios começam a ter que revisar o seu processo assim como a gente tem que revisar o nosso, né? Se viu que tinha que voltar para aquela planta de arquitetura lá o pessoal mais experiente aí, né? A planta de arquitetura executiva, e não o executivo que a gente fala, que a Flávia está se referindo, é que a gente coloca todas as informações, que é mais uma planta de compatibilização do que uma planta executiva. É aquela planta que a gente fala, o engenheiro ou mestre, ele não usa para executar, mas ele usa para tirar qualquer dúvida lá em cima da torre, porque o mestre ele não tem o tablet, ele não tem a facilidade de manipulação, então ele vai abrir a planta suja, né, de cimento e tal, vai abrir ali, ó, aqui eu tenho um ralo, eu tenho a caixinha da elétrica, aqui tem uma interferência que está anotada pelo executivo. E aí a gente, vendo tudo isso, a gente definiu que vai ter mais uma planta que daí sim é da arquitetura limpa, né? Com todas as medidas, com as esquadrias, enfim, que daí sim o cara vai poder executar a arquitetura, daí ele pega o projeto de modulação, pega o projeto estrutural e consegue medir e não ser uma planta suja. Então é uma planta limpa para verificação da... A quantidade de informação que se pode tirar do modelo é muito grande. Acho que agora tu não tem que gerar mais uma planta, é só mais uma vista que tu tem que... mas tem que ver o... É automático, tá, pessoal? Mas é mais uma coisa que tu tem que... Tem que ver o que na obra vai precisar, porque a gente costuma entregar uma planta, vou dizer, eu trabalho com obras menores, então a gente entrega o que o profissional vai precisar para cada caso, entendeu? Não adianta eu dar a informação para um cara que está fazendo uma coisa que não é da atividade dele. E ter aquela planta que tu falou, que tem tudo junto, que é para quem coordena, né? E uma outra coisa que eu já ouvi várias vezes, me esqueci de falar, é que esse processo todo do BEP, mandate e tal, a gente tem que se dar conta que esse é um ser vivo em constante mudança. Não dá para querer pensar que isso aqui fiz e está pronto. Não, o ano que vem ele é outro. Uma coisa, Fernando, que tu comentou, que de 2010 para cá os projetos estão vindo com mais informações, porque tem um movimento para isso acontecer.
Em 2013 foi lançada a norma de desempenho, né, que trouxe uma série de responsabilidades para o projetista. E são várias informações que tem que constar no teu projeto. Então o BIM ele casa muito bem com a norma de desempenho, na medida que ele te deixa inserir informações para dentro do modelo, e aquilo ali está ali. Entendeu? Porque é uma responsabilidade do projetista fornecer essas informações. Então uma coisa que não se falou aqui, mas é bem importante também salientar, que o BIM pode ajudar muito em relação a isso. Acho que até o manual do proprietário, né? Personalmente, eu acho que isso que também tem relação com a norma de desempenho. Com certeza os modelos, que é uma das opções, né, dos objetivos ali, mas vai trazer isso, com certeza. Praticamente dá para quase extrair um manual de proprietário do projeto, do modelo. Sim. É estruturado. Sim. Demora um tempo, vai ter que estruturar todo mundo junto, mas dá para chegar lá. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, acho que a gente já chegou no nosso horário, tá? Eu queria agradecer muito a vocês pela brilhante apresentação, tá? Acho que foi super bom. Nós vamos depois comunicar as próximas edições da segunda BIM. Tem possibilidade de nós trocar de local, até porque a gente está tendo um problema de excesso de gente interessada em participar e os espaços que a gente tem aqui são com certa limitação. E eu ia dizer que vocês quiserem colaborar com a gente, às vezes a gente tem que ficar procurando o que vamos dizer, a gente quer discutir. São 7 pessoas do grupo BIM que a gente tenta, vamos dizer, trazer temas para o debate. Então eu convido todos vocês que quiserem nos ajudar ou quiserem colaborar ou terem coisas que querem discutir, que entrem em contato com a Asbeia. Tem um e-mail que é asbeia@asbeia-rs.org.br, que eu acho que lá no Simpla vocês devem chegar nele também. E a gente está aberto a receber sugestões de quem quer que seja, vou dizer que está presente aí, porque a gente assim vai conseguindo, vou dizer, dar sequência e incrementar essa atividade que a gente tem desenvolvido há um certo tempo. Quem participou lá desde o início, tem algumas pessoas que estão aqui que começaram conosco. Tu falaste do Filipão. O Filipão ouviu falar em BIM uma das primeiras vezes que a Asbeia chamou ele para dentro para conversar sobre isso, e isso já faz muito tempo. Então a gente está há horas capitaneando dentro dos escritórios da Asbeia esse tema de BIM. A gente tem o maior interesse que os escritórios de arquitetura entreguem um produto que vocês fiquem satisfeitos. Às vezes, em algumas colocações, até me fiquei surpreso, vamos dizer, de vocês não estarem recebendo a arquitetura que vocês gostariam de estar recebendo, enquanto eu, como arquiteto, não estou recebendo a demanda que eu também gostaria. Então tá, esse era o meu recado e agradeço a todos. Obrigado.